Questões de múltipla escolha. Neste vídeo eu vou mostrar para você 12 técnicas bem simples e objetivas para você fazer a sua prova de questões de múltipla escolha. Bom, só lembrando, aqui no canal a gente tem pessoas que estão começando na área de concursos públicos, outras já estão há muito tempo, então eu preciso explicar para quem está começando o que é uma questão de múltipla escolha. É aquela que você tem geralmente 5 alternativas, A, B, C, D e E, e você tem que escolher uma das alternativas para resolver a prova. E aqui eu vou falar rapidinho como algumas dicas bem simples e fáceis para você fazer qualquer prova de questão de múltipla escolha. Lembrando que nós temos um vídeo que é como chutar nas provas, que ele é bem mais aprofundado, ele tem muito mais informações, mas aí é sobre técnicas de chute. Aqui a gente não vai falar sobre técnicas de chute neste vídeo. Então ele deve estar pipocando por aí, dá uma olhadinha que talvez ajude você a fazer a sua prova, também é importante você ter essas informações. Bom, a primeira coisa que você deve fazer ao receber a sua prova, quando ela tem 5 alternativas e você precisa escolher uma alternativa, é você olhar passar os olhos e olhar com carinho todas as opções. Por quê? Principalmente se você tem uma prova tranquila e com muito tempo, porque você de alguma forma já vai preparando o seu cérebro para o que tem. É aquele esquentar, sabe? Você vai dando uma esquentada para saber o que tem. Você não precisa ler todos os enunciados, você simplesmente dê uma folhada e passe os olhos naquela prova. Ou seja, se você vai fazer uma questão de língua portuguesa, uma prova de língua portuguesa, passe os olhos, só passe rapidamente nas questões de língua portuguesa, depois passe em matemática, para você já ir aquecendo os motores. Vários estudos têm indicado que quem faz isso costuma conseguir resultados bem melhores na hora da prova. A segunda dica que eu dou para você é que você precisa conhecer a banca antes de fazer a questão. Então, se a sua prova é da OCD, se a sua prova é da CESP, se essa prova é de qualquer outra banca, para quem não sabe, banca é a empresa que organiza o concurso, é aquela que faz a prova. Então, você precisa conhecer onde está essa banca, como é o jeito dessa banca. Por quê? Porque ela costuma repetir o estilo de questão. Se você pegar uma prova de língua portuguesa da FCC, você vai ver que todas as provas de língua portuguesa da FCC são muito parecidas. Se você pegar da CESP, também você vai ver que são muito parecidas. Você conhecendo esse jeitão da banca, de alguma forma você consegue chegar na questão certa muito mais facilmente. Minha sugestão é que você olhe provas anteriores da mesma banca para você entender esse jeitão. Se você não sabe onde pegar, tem muitos lugares para você pegar grátis mesmo, sem cobrar nada, provas da banca. Se você tiver alguma dúvida, não sabe onde achar, coloca nos comentários que eu te ajudo a achar essas provas anteriores. Outra coisa que muitas pessoas pecam, e até uma técnica de resolver prova, é ir direto para as respostas e esquecer do enunciado. Em algumas bancas isso é possível, mas regra geral, o ideal é você ler o enunciado com muita calma para entender muito bem o que a banca está pedindo. Não vá resolvendo com medo, sendo afoito, sendo rápido. Então, leia calmamente cada enunciado para você conseguir interpretar muito bem o que a banca quer. Às vezes a banca quer uma coisa muito simples e você pensa, não pode ser isso, e acaba se perdendo. Então tenha calma e leia calmamente todos os enunciados. Bom, você também tem que ter muito cuidado com as alternativas que parecem corretas. O que as bancas maliciosas... Não são todas as bancas que fazem isso, por isso que eu digo que é importante você conhecer a sua banca. O que as bancas maliciosas fazem? Elas colocam uma alternativa que é correta, mas não é a resposta da questão. Vou dar um exemplo aqui que eu dou até no vídeo lá do como chutar em prova. Vamos dizer que a banca coloca essa pergunta: quem era o presidente do Brasil em 2002? E coloque lá Dilma Rousseff, PT.
você olha, a Dilma era do PT e acha que a alternativa estava correta, mas não, a afirmativa está correta, mas ela não atende ao enunciado. Por quê? Porque a Dilma não era a presidente do Brasil em 2002. É muito comum a banca fazer isso, ela coloca verdades nas alternativas, mas são verdades que não respondem ao enunciado. Por isso é importante você ler com calma o enunciado, como nós falamos, e cuidar, muita atenção nas alternativas que são corretas, mas não respondem ao enunciado. Outra coisa muito comum, as bancas elas conhecem o seu nervosismo e as bancas mais maliciosas elas querem te desestabilizar já no início da prova. E muitas vezes algumas bancas, as mais maliciosas mesmo, colocam perguntas que até não têm uma resposta muito clara e vão ser anuladas no futuro só para desestabilizar alguns candidatos. Então, se você olhou uma questão, viu as alternativas, não sabe, principalmente se você tiver pouco tempo, pule e vá para a próxima, não perca muito tempo. Se é uma questão com cálculos muito complexos, às vezes a banca faz isso também. Ela coloca cálculos que vão demorar, que uma pessoa normal demoraria 40 minutos para fazer e você não vai ter tempo de fazer aquele cálculo. Então, se você olhou em poucos minutos, você não conseguiu responder aquela questão, bota ali um asterisco, uma flechinha, use seu método lá e depois retorne. Outra coisa que eu já digo, quando você começar a fazer a prova, e mesmo que você não saiba, se você olhar que uma alternativa é errada, já risca ela, já faz um xizinho, faz algum tipo de sinal, para mesmo que você não responda aquela questão e pule ela, você já vai ter eliminado algumas alternativas. Então, conforme você for fazendo a sua prova de múltipla escolha, vai eliminando algumas alternativas e ao longo disso aí você vai ver que vai agilizar, vai ajudar você a ter mais tempo para resolver a prova. Outra coisa muito comum e a clássica é a banca colocar palavras muito exageradas, como sempre, todos, nenhum, ninguém. Como se sabe, dificilmente nas áreas humanas a gente vai ter uma coisa que nunca tem exceção. Então, se você dizer não, nenhum, sempre, dá uma atenção especial. Já vi algumas alternativas que a alternativa certa é dizer nenhum, mas são raros os casos. Então você olhe com carinho todas essas extrapolações, todos esses exageros que não tenha nenhum tipo de exceção. É muito provável que aquela alternativa seja errada. Outro erro muito comum pelo nervosismo é nós confundimos alternativas corretas com incorretas. Então, quando você estiver vendo o enunciado, grife rapidamente. Se for incorreta, já faça um círculo na volta do incorreta. Se for correta, já sublinhe o correta, porque é muito comum, e eu já cometi este erro, você inverter a coisa ali na hora por causa do nervosismo, ok? Muito cuidado com isso. Outra dica interessante é, muitas pessoas fazem toda a prova e depois voltam para fazer questões. A minha sugestão é, se você tiver tempo, a cada página, tente voltar para fazer a questão. Se não der, pule e troque de página, mas dá uma olhada rapidamente para ver se você não consegue ali no final da página já resolver aquela questão. Tende a você conseguir resolver porque trata do mesmo assunto. Às vezes, quando você fez toda a prova e você vai voltar, você já tratou de tantos outros assuntos que aquele assunto ficou um pouco perdido ali no seu cérebro e você vai estar bem mais cansado. Outro erro muito comum, principalmente para quem está iniciando no mundo dos concursos, é deixar a alternativa em branco. Chute, o chute é tranquilo, não tem problema. Se você deixar em branco, você vai perder na maioria das bancas, com exceção de alguns concursos. Daí é importante você ler o seu edital, mas na maioria das bancas o deixar em branco é ruim. Se você está fazendo um concurso certo ou errado da CESP, aí é outra conversa. A gente pode conversar num outro vídeo, a gente pode trocar uma ideia, mas se for 5 alternativas, não deixe em branco, ok? Uma dica muito simples é você tem que usar a probabilidade ao seu favor. O que é isso? A maioria das bancas elas tendem a deixar um gabarito proporcional. Então elas tendem a colocar o mesmo número de questões na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Se foram 100 questões, elas tendem a colocar em torno de 20 em cada uma.
Não é regra, por isso que eu digo, conheça a sua banca, dá uma olhadinha se ela funciona assim, a maioria funciona assim. Elas não vão botar 20, vão botar 18 nessa, 24 nessa, 19 nessa, elas vão dar uma jogadinha, mas elas vão deixar mais ou menos proporcional. Então, se ao final da prova você verificar que você ainda deixou, vamos dizer, 10 questões em branco, mas você marcou poucas questões com a letra E, vamos dizer, marque todas as letras E. A probabilidade indica que você vai conseguir mais pontos, claro, se você tem razoável certeza das outras questões, ok? Então utilize a probabilidade ao seu favor. Se você precisa um pouquinho mais de detalhe, porque talvez você não entendeu, eu vou colocar o link na descrição aqui de um artigo que a gente tem sobre esse assunto, mas basicamente chute naquela que você colocou menos vezes. Outro erro muito comum na hora de resolver provas de múltipla escolha é você mudar de resposta. Por quê? Porque você começa a ficar inseguro, essa aqui não é essa, é outra, e você acaba trocando. Cuidado com isso, não mude de resposta. Geralmente o nosso cérebro dá a resposta certa de cara, principalmente se você estudou, é claro. E tudo que eu tô falando aqui é para quem estudou, ok? Então não mude a resposta. Fique com aquela resposta e não retorne aquela pergunta, só se você tiver uma dúvida muito grande, ok? Tenho aí aqui tem um apanhado geral para você fazer provas de múltipla escolha. Se você tiver uma dúvida específica, coloque nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Meu objetivo aqui é te ajudar a ser aprovado. É o meu sonho, é a minha maior alegria ajudar, é ver você aprovado. Então eu peço que você me ajude a te ajudar, inscrevendo-se aqui no nosso canal, dando um joinha no vídeo, dando um valeu aí nos comentários. O que precisar, pode contar comigo que eu tô aqui para te ajudar mesmo. Valeu e abração!